Oi, tudo bem? Como você está? Eu espero que muito bem. Meu nome é Eloilson, eu sou o seu professor brasileiro. Hi, how are you? Be welcome to our podcast if you are listening on Spotify, or welcome to our lesson if you are watching this on YouTube. I am Eloilson, I am your Brazilian Portuguese teacher. Com sede, thirsty. It's a water. É água. So here, if you are listening to podcast and you are watching this, I'm gonna answer this question that we have received on Instagram. Of course, I'm gonna speak in Portuguese because the idea here, the podcast, is for you to practice more Portuguese. You're listening. Então, se você está no Spotify e não está entendendo, vá para o YouTube. If you are listening just this audio and you are not understanding, go to YouTube because there you can see like on my side there are the words I'm writing, I'm speaking actually, and on our website there is all the topics that I'm gonna speak in Portuguese. Bora lá? Bora lá significa shall we? Bora lá? Bora lá? Lembrando, esta pergunta recebemos no Instagram. Eu não lembro o nome da pessoa. Se você está escutando essa aula, assistindo, comenta aqui, fui eu! Porque eu não lembro. Eu gostaria de mencionar o seu nome aqui, mas não lembro, não tenho memória boa. Recebemos a pergunta, como em português, como eu paro de congelar e esquecer o que eu já estudei em português quando é hora de falar com brasileiros, a hora da ação, a hora do vamos ver. Aqui para essa aula, eu vou responder essa pergunta e preparei algumas dicas, como com tarefas, com hábitos, com coisas que você, se você tem esse mesmo problema, vai ajudar você com esse problema aqui do português, que é se você na hora você estuda, mas na hora de falar com brasileiros você congela, ok? Primeira dica, você tem que praticar regularmente a fala. O que é isso, professor? Idiomas são habilidades práticas. Vou dar um exemplo melhor. Quando você está aprendendo a nadar, você pode ler conceitos em um livro, assistir vídeos de técnicas. Vamos lá, braço para. Eu sei nadar, mas não sou um especialista. Braço para frente, cabeça para baixo. É só um exemplo. Você pode aprender técnicas, aprender dicas com vídeos ou lendo também, ou aplicativos. Mas você só vai evoluir praticando. Você vai ter que entrar na água e nadar. É prática. E idiomas, não somente o português. Qualquer idioma que você estude, espanhol, inglês, se você é um argentino, está escutando, se você está aprendendo português ou inglês ou espanhol, italiano, japonês, você tem que praticar. Não tem segredo. Não tem, como eu posso falar, não tem outra maneira. Você vai precisar praticar, porque idioma é uma habilidade prática, como eu falei, natação. Deixa eu dar outro exemplo. Motorista, a drive. Você pode aprender os sinais de trânsito assistindo uma aula, lendo um livro. Esses sinais de trânsito vamos comparar com uma gramática. Ok, em português eu tenho que usar a preposição de depois do gostar. Ok, você aprende isto com aulas, lendo, mas você vai precisar praticar, você vai precisar dirigir o carro. É bom você entender as leis, as placas, como funciona para acelerar, acelerar to speed up, para frear, to brake, para dirigir.
É muito importante, mas o que vai fazer você melhorar é a prática. Não tem muito segredo. Eu dei um exemplo aqui de natação e dirigir. Falando sobre a prática, você pode praticar com brasileiros, com amigos, se você tem um familiar que é brasileiro, um namorado, namorada, ou com aulas de português. Sim! Cristiano, você conhece o Cristiano Ronaldo? Ele é um português. Aqui no Brasil ele é muito famoso por falar assim. Sim! Bom, aulas. E aqui está o nosso convite. Lembra que no início eu falei que eu sou um professor, mas nós somos uma escola de português e temos aulas online. Além de você praticar conosco o português, você pode aprender gramática, vai ter feedback, você vai conhecer outros colegas, porque temos aulas particulares e aulas em grupo. Aqui nesse episódio no YouTube e no Spotify, vamos deixar um link para você agendar uma aula grátis. Aula grátis! Eu vou gritar para você entender. É grátis. Uma aula grátis teste para você ver como são as nossas aulas. E você vai praticar mais. Simples assim. Continuando, a primeira dica que eu dei é não há muito segredo, você tem que praticar. A segunda dica, eu vou dar exemplos meus, que é preparar. Você tem que se preparar para situações comuns. Mas, professor, que situações comuns? Por exemplo, você pode memorizar frases e respostas para situações comuns que talvez você encontre, que você talvez escute. Tal como such as, tal como cumprimentos. Oi, tudo bem? Como foi ontem? How was yesterday? How was your weekend? Como foi o seu fim de semana? É é uma situação comum. Você pode preparar essa frase. Ordering food, pedir comida. I would like a beer. Eu gostaria de uma cerveja. Ok. Se você prepara para essa situação, eu gostaria, aqui você só troca o substantivo. Eu gostaria de cerveja. Eu gostaria de vinho. Você só vai mudar o substantivo, porque você está preparando para situações comuns. Mas você pode perguntar, professor, quais são essas situações comuns? São as situações que você fala no seu idioma já. Por exemplo, eu acordo, eu vou falar para uma pessoa: bom dia, você dormiu bem? Did you sleep well? É uma situação comum para mim. Se eu estou aprendendo um idioma, eu gostaria de aprender essa frase, porque eu uso todos os dias. Bom dia. E são essas frases que você usa no seu idioma, no seu vocabulário. Comece a traduzir elas e preparar para situações comuns. Próxima dica é Start. Inicie do simples. Eu estou lendo o título do slide. Inicie simples, ok? Você tem que iniciar com frases simples e gradualmente você vai aumentar a complexidade conforme você se sinta confortável. Por exemplo, você vai iniciar uma conversa. Oi, tudo bem? Hi, how are you? Oi, tudo bem? É a forma mais simples. Depois que você já praticou muito este oi, tudo bem? Você começa. Oi, como você está? Oh, oi, como vai? Hi, how it's going? Oi, como vai? Oi, como você está? Mas eu diria para você, inicie pelo simples. Inicie pelo simples e quando você dominar o simples, você tenta melhorar isso.
O que eu vejo é que muitos alunos tentam 50 formas de falar hi em português. Oi. 50 ways to say hi in Portuguese. You don't need 50 if you are starting. You just need one. Oi, olá, ok? É um exemplo, ok? Inicie simples. Você tem que aprender o simples e depois evoluir. Aqui eu dei um exemplo. 50 maneiras de dizer oi. Você precisa de uma. Inicia simples. Oi. Não, no início não é muito importante você saber falar. Eu vou dar um exemplo no inglês. Hi, hello, how are you going? How it's going? How are you? Hey, yo. I just needed to understand it. I needed to master. Hey, hi, how are you? Next part, when I master this and I'm used to that, I can learn the next one. Eu posso aprender o próximo. Não tentar aprender todos juntos. Inicie simples. O simples funciona. Simples e básico funciona sempre. Próximo tópico que eu preparei aqui é focar na comunicação, não na perfeição. Isso é difícil das pessoas entenderem. Em poucas palavras, não se importe com os erros. Don't worry about mistakes. Sobre nós brasileiros, nós somos muito atenciosos quando encontramos estrangeiros, pessoas que estão aprendendo português e estão tendo alguns erros. Nós não vamos rir de você, nós vamos ajudar, ok? E a minha dica é: no início você vai errar, é errando que se aprende, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo no inglês. Imagine I'm starting learning English, and I start a conversation with you, and I'm saying like this. This is a well book. You know that it's not correct. A well book would be a good book, but you would understand. And if you committed these mistakes as a beginner in Brazilian Portuguese, we also would understand. Because we know, they are learning, and we would correct. It's not a well book. A good book seria um livro bom. Foque na comunicação, não perfeição. No início, foque na comunicação, ok? Você pode pedir ajuda para um professor, para um amigo, um familiar. Mas foque na conversação e não na perfeição. Temos um ditado no Brasil que eu gosto muito. No inglês não rima, mas no português sim. Falamos: feito é melhor que perfeito. Done is better than perfect. Ok? Você tem que fazer, você vai melhorar no processo. Esta é a ideia. Próxima dica é usar aplicativos de memória, como flashcards. Eu não uso muito, mas eu vou compartilhar uma dica. Em português falamos raiz. Raiz é old school. Eu sou um aluno raiz. I'm an old school student. Eu tenho um caderno, a notebook, onde eu escrevo palavras e reviso. Aqui você perguntou para mim, como parar de esquecer? Você tem que revisar, não tem outra maneira. Se você não revisar e não usar palavras, gramática que você estudou, você vai esquecer. Aqui no tópico eu falei memory aids, como aplicativos, devices, mas você pode, para mim funciona melhor, um caderno, onde eu tenho minha caneta, meu caderno e escrevo as palavras, gramática, pronúncia que eu estou aprendendo. Você tem que revisar. Se você não revisar, você vai esquecer. Eu lamento, mas você vai esquecer. Continuando. Próximo, esta é uma dica muito importante. Ficar imerso no idioma.
Como assim, professor? Você tem que se expor em português. Como se expor em português? Como se você estivesse morando no Brasil. Vou dar um exemplo. Quando eu iniciei a aprender inglês, o que eu fazia? Eu ainda estou no Brasil, nunca fui em um país que fala inglês, como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, tanto faz, whatever. Tanto faz, whatever. Mas o que eu fazia? Eu tinha uma aula por semana e eu tinha como todo o tempo, 24 horas por dia. Vou dar um exemplo. Eu gosto de esportes. O que eu comecei a fazer? Ao invés de consumir notícias, conteúdo em português, meu idioma materno, eu comecei a ler, assistir vídeos de esportes, este assunto que eu já fazia antes no meu idioma português, em inglês. Imagine, ao invés de eu estar lendo como 5 minutos um assunto sobre futebol em português, algo que seria muito fácil, algo que eu gosto, eu estou lendo agora em inglês, no idioma. Parei de consumir o português. Mas isso é sobre idiomas, sobre tudo. Por exemplo, eu não escuto músicas brasileiras, só em outro idioma. Se você fala inglês ou fala espanhol, pare de escutar músicas, notícias no seu idioma e comece a escutar em português, como se você estivesse morando no Brasil. Vou dar um exemplo também. Dificilmente eu vejo notícias do Brasil porque estão em português. Eu abro e leio notícias somente de outros países em outro idioma. É como se eu estivesse na Argentina, nos Estados Unidos, na Itália. Eu leio as notícias destes países nos idiomas, em espanhol, inglês ou italiano. Entende? É esta a ideia. Hoje, com a internet, você pode estar imerso com muitas possibilidades, assistindo vídeos, lendo, escutando. Aqui eu estou gravando este podcast. Próximo tópico é feedback regular. Isto é muito importante. Por quê? Vou dar um exemplo. Se eu começo a falar meu sotaque brasileiro, um brasileiro quando está aprendendo inglês vai falar good, porque é o nosso sotaque. A good wine. É um exemplo bobo, silly, mas é só para você entender. Se um brasileiro não pede um feedback para alguém que fala inglês, ei, eu estou pronunciando corretamente? Good. Ele vai pronunciar isto para sempre errado, ok? Good. Isso aconteceu comigo. Estou mostrando, dando um erro meu. Eu cometia esse erro. Por quê? Eu não tinha feedback. Alguém falava, ei, você está pronunciando este som errado. Ok, vamos melhorar. Feedback é muito importante. E o próximo tópico que eu preparei é exercícios de prática, como prática de falar estruturada. Mas você pode me perguntar, professor, o que é isso? Vamos lá, pegue um assunto que você quer falar sobre. Vamos lá, falar viagens. Ou sua rotina diária, hobbies. Vamos lá, vamos escrever notas, take notes. Vamos lá com o caderninho. Eu falo que o caderno é o melhor amigo para aprender o idioma. Vamos lá. I will say in English here. So, tourism. I'm going to Brazil. So, how would you say I'm going to Brazil? Let me go on Google Translate or another translate. Eu estou indo para o Brasil. Okay, so probably the person would ask me, when? When are you going? When are you coming? Okay, I'm coming in November. Let me see. In November? Em novembro. So, probably the person would ask me, where in Brazil? How to say where in Brazil? Onde no Brasil? Okay, so I'm going to
Let's say Rio, São Paulo. Eu vou para Rio e São Paulo. So, you create like a scripted conversation about something that you like to speak, you would like to practice because it's something that would happen with you. I'm coming to Brazil. And you can practice it. So, if you have this opportunity to talk with a Brazilian, so you don't know, onde você vai? Where am I going? Em São Paulo, Minas Gerais, tanto faz, whatever. Entende? So, this is very helpful, you can't imagine. Então, estamos terminando esta aula, este áudio no Spotify, esta aula no YouTube. Você gostou? Se você gostou, deixa um like, deixa um curtir. To like em português, falamos curtir nas redes sociais. Quando você traduz to like, when you translate to like into Portuguese, gostar, usamos para tudo gostar, mas redes sociais falamos curtir, to like. I like it, eu curti, é um verbo regular. Se você gostou da aula, deixa uma curtida, é o substantivo, curtida. E se você tem alguma pergunta sobre nossa aula, sobre português, sobre o processo de aprendizagem, deixa eu saber, deixa um comentário aqui que eu vou gravar uma aula, um podcast tentando ajudar você. Muito obrigado e tchau, tchau!